O que é o dom de variedade de línguas? A Bíblia vai apontar 9 dons espirituais e um deles é o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é simplesmente isso que a gente vê nas igrejas pentecostais ou é algo mais além? Afinal, as línguas estranhas são línguas de homens ou são línguas de anjos? Essas e outras questões nós vamos responder nesse vídeo. A questão é o seguinte: o dom de variedade de línguas, ele é apontado na Bíblia sempre como um dos 9 dons espirituais. O dom de variedade de línguas é um dom de uma pessoa que fala espiritualmente, através do Espírito, vários idiomas. O que é falar em outras línguas, em línguas estranhas? Falar em línguas estranhas é você falar em um idioma que você não teve contato até então. Alguém que nunca estudou um certo idioma e começa a falar aquele idioma. Então, língua de anjos não são línguas estranhas. Línguas estranhas não são língua de anjos. Muitas pessoas dizem que as línguas estranhas são línguas do céu, línguas de anjos. Mas isso não tem respaldo bíblico nenhum. Pelo contrário, lá em Atos capítulo 2, quando você vê pela primeira vez as pessoas falando em outras línguas ou em línguas estranhas, você vê outras pessoas de outras nacionalidades atônitas, sem entender por que as pessoas de outros países, de outras línguas, estavam falando em seus idiomas, falando coisas da grandeza de Deus. Assim diz a Bíblia. Então, falar em línguas estranhas não é falar em línguas de anjos, é falar em outros idiomas. Em idiomas que eu nunca tive contato, que eu nunca estudei, e eu começo a falar nesse idioma. O falar em línguas estranhas é um sinal espiritual para quem está vendo. Por quê? Porque é algo sobrenatural. Quando eu falo em um idioma que eu nunca tive contato, com certeza é óbvio que é algo feito pelo Espírito Santo. Porque se eu nunca tive contato com aquela língua, como eu estaria falando naquela língua? Então é por isso que o línguas estranhas, o falar em línguas estranhas, é um sinal. Porque eu não falo aquele idioma, mas o Espírito gera em mim que eu fale aquele idioma, faz com que eu fale aquele idioma. Há também uma grande diferença entre pessoas que falam em línguas estranhas e pessoas que têm o dom de falar em vários idiomas. Ou seja, dom de variedades de línguas. Tem pessoas que têm um dom de variedade de línguas e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Não são simplesmente as pessoas que falam na igreja em línguas estranhas, mas são pessoas que falam em vários idiomas, guiados pelo Espírito Santo. A gente não pode se enganar, porque tem muitas pessoas que falam em línguas estranhas nos dias de hoje, movidos pelo emocionalismo e movido pela carne. Mas o dom existe. O dom de falar em vários idiomas ou o falar em línguas estranhas existe, é bíblico. Mas muitas pessoas, por não ter, vamos dizer assim, alguém que fiscalize isso, as pessoas falam e a gente não sabe identificar o que é de Deus e o que não é. Só quem tem o dom de discernimento de espírito vai saber. Então, o falar em línguas estranhas, o dom de variedade de línguas é algo bíblico. É interessante porque quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, a gente vê a divisão dos povos. Quando o povo constrói a Torre de Babel, Deus confunde o povo e separam eles, e todos os povos, cada um fica com um idioma diferente. Lá em Atos acontece o contrário. Quando a descida do Espírito Santo, agora as pessoas de outros idiomas começam a falar em idiomas que ele nunca teve contato. Então é como se fosse uma reparação àquilo que aconteceu lá no passado. Ou seja, o homem lá na Torre de Babel, com a sua natureza pecaminosa, fez com que Deus descesse e confundisse a língua, mas agora Deus, com a sua soberania e com a sua misericórdia, ele com o seu Espírito Santo, faz com que a gente fale outros idiomas. Então, é como se fosse o próprio Deus usando da sua misericórdia para com o homem, para com o ser humano. Então é por isso que o dom de variedade de línguas é muito belo. É o dom de falar em vários idiomas que eu não tive contato ou que eu nunca estudei. Já vi muitos relatos e presenciei pessoas que durante cultos e reuniões e orações começaram a falar em idiomas. E pessoas que estavam lá, que conheciam esse idioma, viram e perceberam que ele estava falando certos idiomas. Por exemplo, um caso muito emblemático que eu vi é uma pessoa que começou a falar hebraico na igreja, alguém que não tinha
contato nenhum com essa língua e nunca tinha estudado essa língua, mas começou a falar hebraico. Ou seja, isso aí é algo que eu já presenciei e já também vi muitas pessoas relatarem, pessoas que participaram e que vivenciaram experiências com línguas estranhas. Então, o dom não cessou. Fomos nós que, com as nossas, com os nossos enfeites e com a nossa natureza pecaminosa, que estamos hoje levando o emocionalismo por meio dos dons espirituais. Mas espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.